Olá, galerinha do 8º ano, tudo bom? Bom, como vocês já entenderam o esquema, hoje nós vamos fazer a correção do exercício que eu passei na última aula. Como eu expliquei no começo da semana sobre sujeito e predicado, depois eu passei esse exercício sobre sujeito no livro de vocês. Então, eu peço para que vocês peguem um caderno, certo? Abram no exercício que vocês responderam. E aí, depois que terminar de visualizar esse vídeo, vai ter aqui uma palavra-chave que vocês vão anotar e mandar para o meu privado, certo? Entenderam? Assiste o vídeo até o final. Ao longo do vídeo, eu vou colocar essa palavra-chave e para registrar a frequência que você esteve presente na aula hoje, você me envia essa palavra-chave, essa expressão que eu vou deixar aqui marcado para você anotar, tá bom? Vamos lá. Então, como o exercício ele estava logo após um texto trabalhado na unidade, que a gente não trabalhou ainda, quem sabe trabalhe, ao longo das 4 questões, eles trazem alguns trechos desse texto que a gente consegue trabalhar essa questão do sujeito. Então, eu vou ler para vocês, nessa primeira questão, qual é o trecho que foi destacado. Houve uma hesitação. Alguns diziam estar acima de qualquer suspeita. Outras que não se submetiam a nenhum inquérito policial. Venceu, porém, o partido das que diziam quem não deve não teme. Eu esperava, paciente. Por fim, quando vi que todas estavam resolvidas, lembrei que seria melhor quem fosse saindo despedir-se e partir. E aí na letra A, diz que, pede para que vocês, os verbos destacados aí, que são diziam, venceu e esperava, quais são os seus sujeitos, ou melhor, a quem se refere esses verbos? Então a gente precisa da oração para poder saber esse a quem se refere. Se for um verbo de ação, quem realizou essa ação do verbo? Então nós temos aí, alguns diziam estar acima de qualquer suspeita. Quem dizia? Na oração seria alguns. Então, alguns é a quem se refere o primeiro verbo. Agora, venceu, porém, o partido. Quem venceu? O partido. O partido das que diziam quem não deve não teme é a que se refere o verbo vencer. Já bem maior, e a diferença do outro é que ele vem depois do verbo, certo? Mas ainda assim se refere ao verbo. E no último, eu esperava paciente. Quem esperava? Eu. Então, para cada um desses verbos aí, dessas formas verbais, nós temos pessoas ou coisas diferentes se referindo a eles. Então, diziam, vai ser algumas diziam. Venceu o partido das que diziam quem não deve não teme. E esperava, eu. Na letra B, tem outro trecho, né? Releia essa frase. Madame Guimarães e eu esperávamos pacientes. Quem faz a ação expressa pelo verbo esperar agora? No trecho anterior é eu esperava, mas aí agora é Madame Guimarães e eu esperávamos pacientes. Quem espera? Só sou eu? Só é a Madame Guimarães? Ou são as duas? Madame Guimarães e eu, né? O que é que essa questão tem a ver com o sujeito? Lembra que lá no vídeo de explicação eu disse que sujeito pode ser aquele que realiza a ação do verbo, ou aquele ou aquilo que realiza a ação do verbo, ou aquele ou aquilo de quem o verbo fala. E é isso que nós vimos aqui na prática. Cada forma verbal aí vai trazer um sujeito diferente. Isso que nós encontramos na letra A e na letra B são sujeitos. Aquele ou aquilo a quem o verbo se refere ou de quem o verbo fala ou que realizou a ação do verbo. Então, é isso que pedia nessa primeira questão. Quando fala a que se refere ou a quem se refere o verbo, é quem dialoga com esse verbo, quem realiza essa ação. Ou, para ser mais direto, quem é o sujeito dessa oração, já que é esse o nosso assunto. E aí, acertaram? Deu para entender? Se acertaram, só coloca um ok aí, eu já corrigi individualmente para quem respondeu. Se não,
corrige aí, por isso eu peço para que vocês verifiquem no caderno, escrevam de lápis a resposta, para que vocês possam corrigir caso tenham errado. Vamos para a próxima? Essa segunda questão segue parecida com a primeira, traz um outro trecho, e aí faz alguns questionamentos sobre as orações, os verbos e os sujeitos presentes nele. Então acompanhe aí no livro de vocês e no caderno, enquanto eu faço a leitura aqui, que é importante. Quando Sinhazinha chegara, subira logo, graças à intimidade que tinha na casa, onde vivera até a data do casamento, podia fazer isso naturalmente. Ia só para deixar a sua capa dentro de um armário. Mas, à procura de um alfinete, abriu a mesinha de cabeceira. Viu o anel. Sentiu a tentação de roubá-lo. E assim o fez. Lembrou-se de que tinha de ir para a Europa daí a um mês. Lá, venderia a joia. Desceu então novamente com a capa e mandou pô-la no automóvel. E como ninguém a tinha visto subir, pôde afirmar que não fora ao andar superior. E aí na letra A diz que esse trecho tem várias orações, vários períodos. Ter várias orações significa que tem vários verbos e por isso é possível ter diversos para cada oração sujeitos diferentes. Só que aí na letra A também diz que, mesmo tendo essa grande quantidade de orações, ainda assim a maioria delas tem o mesmo sujeito, que significa dizer que a mesma pessoa ou a mesma coisa realizou várias ações nesse trecho. Quem é essa pessoa ou essa coisa? A resposta está bem no início do trecho, né? Que diz aí, Sinhazinha, quando Sinhazinha chegara. Ela chegou, subiu, entrou, roubou. Ela realizou quase todas as ações descritas nesse trecho. Como é que a gente descobre isso? Analisando bem o trecho, percebendo que o trecho aqui narra, descreve as ações, no plural mesmo, as ações de Sinhazinha. Tudo que ela fez, percebe que dá para visualizar o que foi que ela fez. Ela entrou numa casa, pela descrição não tinha ninguém, subiu no primeiro andar, num quarto, estava procurando, ia deixar uma capa dentro de um armário, acabou procurando um alfinete e abriu uma mesinha de cabeceira. Dentro dessa mesinha vinha um anel e ficou tentada a roubar. Acabou roubando, lembrou que ia para a Europa na outra semana e aí poderia vender esse anel na Europa. Ninguém tinha visto, então ela iria se safar. Então a gente consegue identificar porque o trecho descreve as ações, o que foi que Sinhazinha fez, as várias coisas que ela fez. Já na letra B diz aí que existe uma ação aí que não foi realizada por esse mesmo sujeito, ou seja, tem uma ação, tem uma oração em que o sujeito não é a Sinhazinha. Que oração é essa? Tá bem lá no final do trecho, quando diz: e como ninguém a tinha visto subir. Quem não tinha visto subir? Ninguém. Ninguém é o sujeito dessa oração. Não foi ela que não tinha visto. Alguém não a viu. Ela não é a realizadora dessa ação, ela é o objeto. Ela é aquela que recebe a ação. Então, é só essa única oração onde o sujeito não é a Sinhazinha, certo? Eu falei de complemento aqui, claro que vocês ainda vão ver, nós vamos trabalhar esse assunto de forma mais específica, né, os complementos, mas estão interligados junto com o verbo, junto com toda a oração, certo? Então, deu para entender? Aquele mesmo esquema. Não acertou, corrige no caderno para deixar, porque o caderno é um material importantíssimo de revisão, de estudo, né, de resumo do que nós vimos durante as nossas aulas. Vamos partir para a próxima? Já na terceira questão, quem prestou atenção e leu todas as informações contidas nas duas páginas que eu passei do livro de vocês, percebeu que as questões se voltavam a sujeito, mas principalmente a sujeitos indeterminados, que é um dos tipos de sujeitos invisíveis que eu falei para vocês no vídeo anterior. Então, tem outro trecho aí, né, bem mais curto, onde coloca aí: roubaram meu anel de brilhantes. As duas orações têm o mesmo verbo, né?
Na verdade, é quase a mesma oração, só complementa-se o que foi roubado na segunda, né? Na primeira só diz quem foi roubada e na segunda o que foi roubado. São complementos diferentes. A letra A dessa pergunta questiona: dá para identificar o sujeito? Quem é que realiza a ação de roubar aí? Roubaram-me. Roubaram o meu anel de brilhantes. Dá para identificar? Não, não dá para identificar. Por que não dá para identificar? Que tipo de sujeito é esse? Vocês têm dúvida de que alguém realizou a ação de roubar? Não, né? Por isso que ela está dizendo. O anel sumiu, então roubaram. Então existe alguém, existe um sujeito. Só que a gente não consegue perceber qual é. E o verbo está na terceira pessoa do plural. É um sujeito que a gente chama de indeterminado, que é aquele que, mesmo existindo, a gente não sabe quem é. O que importa é a ação. E aí essa Madame Guimarães provavelmente era a dona, né, do anel, como ela diz, e aí ela está denunciando a ação, o roubo em si. Então, o que importa é a ação. E aí é o que vem a pergunta da letra B. Por que será que a Madame Guimarães utilizou esse tipo de sujeito? Muito provavelmente, como eu inclusive expliquei lá no outro vídeo, ela usou esse sujeito indeterminado porque ela não sabia quem tinha roubado. Ela só simplesmente se deu conta de que o anel não estava mais lá e de que alguém roubou, mas ela não sabe quem. Então, quando eu sei de uma ação, mas eu não sei exatamente quem realizou, ou eu não sei quem realizou e eu não quero dizer quem realizou, usa-se um sujeito indeterminado. Por isso que eu falei no outro vídeo que textos como fofoca, que a gente só quer soltar o veneno, mas não quer dizer quem, ou textos jornalísticos onde o que importa é a ação acontecida, usa-se muito sujeito indeterminado. Certo? Até aí tudo bem? Vamos para a última questão. Então, aí na última questão, nós trabalhamos um pouquinho do que nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito, que é algo que eu vou explicar melhor quando finalizar esse vídeo, certo? Então, por isso mesmo, preste atenção, porque tem uma parte do livro aí que eu quero que vocês anotem no caderno e mandem para mim. No lugar de palavra-chave, nós vamos usar esse trecho, essa informação escrita no caderno, que é bem pequena, para vocês copiarem e me mandarem como comprovação de aula de hoje, certo? Então, aí de novo, nós temos um trecho e aí nós vamos trabalhar mais especificamente. Vamos lê-lo. Uma noite, fui convidado por Madame Guimarães para uma pequena reunião familiar. Em geral, o que ela chamava pequenas reuniões eram reuniões de 20 a 30 pessoas, da melhor sociedade. Dançava-se, ouvia-se boa música. Quase sempre ela exibia algum número curioso. Artistas de teatro, de music hall ou de circo que contratava para esse fim. Então é um trecho, perceba que é do mesmo texto, pertence ao mesmo texto, tem os mesmos personagens, só que em momentos diferentes da narrativa. E aí na letra A, qual é o sujeito da forma verbal dançava-se ou dança-se? Dançava-se, né? Perceba que o verbo não está mais na terceira pessoa e tem aí essa partícula se, que é isso que nós vamos entender melhor agora. Quem dançava, quem ouvia, que faz parte desse mesmo bolo aí. Quem dançava? Quando você lê esse trecho, dançava-se, ouvia-se. Alguém, mas quem? O sujeito ainda é indeterminado aí. Você percebe pelo contexto que só pode ser um sujeito indeterminado, porque está descrevendo ações gerais. Eu não quero especificar ninguém. Eu só quero mostrar o que é que se podia fazer nessas reuniões que Madame Guimarães fazia, que ela chamava de pequenas reuniões. Então, eu não quero indicar quem realizava uma ação, mas que ações eram feitas naquele momento. Outro exemplo de contexto perfeito para se utilizar um sujeito indeterminado. Então, a resposta aí na letra A é sujeito indeterminado. Já na letra B, com relação à transitividade, como pode ser classificado o verbo dançar? Transitividade verbal. Eu expliquei um pouquinho para falar sobre o predicado, mas é uma coisa que vocês já deveriam ter estudado, né? Mas claro, a gente sempre tem que fazer uma revisãozinha.
Os verbos de ação, eles são transitivos ou intransitivos, ou seja, eles pedem ou não complemento. E aí, verbos transitivos são aqueles que precisam de complementos, porque sozinhos eles não têm seu sentido completo, como, por exemplo, comprei. O que é que eu comprei? Precisa identificar o que foi comprado para poder fazer sentido. Agora, existem verbos intransitivos, que são aqueles que sozinhos já têm sentido. Comer, dançar, ouvir, são verbos intransitivos. Se você diz que alguém dançou, você já visualiza o que ela fez. Não tem mais necessidade de uma outra complementação, ou melhor, de uma complementação. Então, a classificação desse verbo é intransitivo. Então, esse se aí, de dançava-se, ouvia-se, é o que é chamado, e aí é uma outra função sintática que a gente vê, na verdade, só quando o sujeito está nessa forma, que é chamado, o se é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, esse se indica que o sujeito é indeterminado. Essa é a tradução, né? O se aí vai indicar que o sujeito é indeterminado. Acontece em verbos intransitivos e transitivos indiretos, que precisam de preposição, certo? E aí, o que eu quero que vocês façam? Abaixo aí, ó, na página 19, lá embaixo, tem um quadrado, um retângulozinho, ó, esse aqui, verde, que fala sobre, ainda tem em cima, né? Anote aí. Eu quero que vocês anotem essa informação no caderno de vocês, tal qual está aqui, certo? Tirem foto, mandem para o meu privado com o nome de vocês, para que eu possa registrar que você hoje assistiu a nossa aula, certo? Só foi isso, né? O exercício era pouco, porque eram 4 questões. Então, hoje também a correção é pequena. Quando eu vejo alunos dizendo que estão com dificuldade porque é muita coisa, eu entendo que é porque no mesmo dia tem várias disciplinas, ou pelo menos 2 disciplinas, e às vezes não tem internet naquele momento, quando chega tem um monte de mensagem. Mas quando a gente para um pouquinho, volta às conversas e lê, a gente às vezes percebe que é pouca coisa, é só porque a explicação é grande, porque tem vários lugares para clicar, mas o que para vocês fazerem mesmo é pouco, tá? E a ideia aqui é que a gente possa se ajudar. Eu tô aqui para ajudar vocês, eu tô aqui não para ser uma carrasca, não para, mesmo tendo ficado decepcionada com as provas, porque realmente para mim foi um cúmulo. A ideia é que vocês possam fazer a parte de vocês aí, mesmo com dificuldade, mas tentando, e a gente tentando fazer aqui, com toda a compreensão possível, certo? E outra coisa que eu quero deixar claro, ou melhor, que eu quero pedir, por favor, a vocês. Leiam com atenção as instruções. A gente já coloca aqueles textos e eu vou colocar né? Porque eu não fico analisando o trabalho dos outros colegas, porque cada um com a sua aula. Mas eu coloco todas as instruções direitinho de como fazer, do que eu quero no caderno, com cabeçalho ou não, escrever texto ou não, escrever pergunta ou não. E aí, mesmo assim, tem alunos que ainda vão lá perguntar o óbvio, o que já está lá escrito, porque não foi ler. Leiam com atenção as instruções. Não tem segredo, é só ir lá e ler. Deixe de preguiça, porque tem gente aí do lado que é só preguiça mesmo, porque aí a professora tá lá, né? Parece que tem assim. Quando eu digo estou no privado para dúvidas, aí parece que dúvida é qualquer coisa. Quando eu falo dúvidas, é dúvidas do trabalho. Por exemplo, eu não entendi a questão, vou lá explicar. Agora, dúvida porque eu não quis ler as instruções e quero saber se é para colocar de caneta tal, se é para escrever texto, se é para escrever pergunta. Não, né? Não é esse tipo de dúvida. É só se eu não deixei claro lá nas instruções, o que eu tento fazer do máximo possível, colocando prazo, quando me entregar, para que vocês possam ter a maior independência possível. Então, quando às vezes eu me mostro um pouquinho irritada para responder, ou não respondo, aponto para as instruções, é porque vocês precisam fazer vocês mesmos, procurar vocês mesmos. A ideia de ser professora aqui não é dar resposta para vocês. A ideia de ser professora é ensinar vocês a responderem sozinhos.
Então, se eu der tudo para vocês de mão beijada, não vai dar, né? Então, se orientem, prestem mais atenção. Quando realmente não entenderem, ou se eu deixar a desejar lá nas instruções, porque eu posso errar, eu posso com certeza esquecer, aí vocês me procuram realmente, me perguntam. Agora, se não, vão lá. Não custa nada ler, né? Além da preguiça. Então, se ainda tem alguma dúvida, se eu corrigir errado as questões de vocês, vão também lá no meu privado, para que eu possa observar, certo? Até a próxima!